No coração turbulento do mundo helenístico, nasceu uma das filosofias mais resilientes da história. Não surgiu em palácios luxuosos nem em academias exclusivas, mas nas ruas, sob o céu aberto, entre pessoas comuns. O estoicismo não foi concebido como teoria abstrata, foi criado como ferramenta de sobrevivência moral. Seu ponto de partida é simples e, ao mesmo tempo, revolucionário. A realidade não se curva aos nossos desejos. O mundo não nos deve conforto, previsibilidade ou justiça imediata. No entanto, dentro de cada ser humano, existe um território que permanece inviolável, o campo das escolhas internas. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade não depende de circunstâncias favoráveis, mas da autonomia sobre o próprio julgamento. Não se trata de suprimir emoções, mas de compreendê-las antes que se tornem tiranas. A raiva, o medo e a frustração não são inimigos, tornam-se perigosos apenas quando assumem o comando. Para os estoicos, viver bem não significava evitar dificuldades, mas desenvolver caráter suficiente para atravessá-las. A vida seria, inevitavelmente, marcada por perdas, mudanças e rupturas. O treino filosófico consistia em preparar a mente para esses momentos antes que eles chegassem. Esse preparo incluía práticas mentais rigorosas. Uma delas era a visualização negativa, imaginar conscientemente a perda daquilo que se ama, não para gerar ansiedade, mas para cultivar gratidão e reduzir o apego excessivo. Outra era a reflexão diária, uma espécie de auditoria moral pessoal, na qual se revisavam atitudes e decisões para aprimorar o próprio caráter. Ao contrário do que muitos pensam, o estoicismo não promove isolamento emocional nem indiferença às pessoas. Ele enfatiza a responsabilidade coletiva. O ser humano é parte de uma comunidade maior e deve agir com integridade, mesmo quando ninguém está observando. A virtude não é espetáculo, é coerência silenciosa. Os estoicos acreditavam que o universo segue uma ordem racional, algo que chamavam de logos. Ainda que não compreendamos plenamente essa ordem, podemos alinhar nossas ações a princípios universais como honestidade, disciplina e compaixão. Agir virtuosamente não garante sucesso externo, mas garante integridade interna. Outro aspecto central é a distinção entre desejo e intenção. Desejar resultados específicos pode aprisionar a mente. Já agir com intenção correta liberta. Quando o foco está no processo, no esforço honesto, na melhoria constante, o resultado deixa de ser uma fonte de ansiedade e passa a ser consequência natural. Em um mundo moderno saturado por estímulos, comparações e validações digitais, essa filosofia ganha nova relevância. Somos constantemente medidos por números, curtidas, salários, conquistas visíveis. O estoicismo oferece um critério diferente de valor, aquele que não depende da aprovação externa. Ele também nos lembra que desconforto não é sinônimo de fracasso. Crescimento exige fricção. Resistência emocional não se constrói evitando desafios, mas enfrentando-os deliberadamente. A mente, assim como o corpo, fortalece-se sob tensão controlada. A serenidade estoica não é passividade, é ação consciente. É continuar avançando mesmo quando o cenário é incerto. É compreender que circunstâncias mudam, mas princípios permanecem. No fim, o estoicismo não promete eliminar a dor nem garantir vitórias constantes. Ele oferece algo mais sólido, estabilidade interior. Uma vida guiada por virtude pode não ser a mais fácil, mas é a mais firme. E quando tudo ao redor parece ruir, essa firmeza é o que impede que o indivíduo também desmorone. Essa é a essência da mentalidade inabalável. Não controlar o mundo, mas dominar a si mesmo. Mantenha a mesma estrutura do original. No auge das transformações do mundo antigo, surgiu uma filosofia que não prometia riqueza, poder ou fama. Prometia firmeza. Ela não nasceu para entreter intelectuais, mas para fortalecer indivíduos diante da instabilidade da existência. Imagine perder algo que você considera essencial para sua identidade. Um cargo, um relacionamento, uma conquista construída ao longo de anos.
Em um instante, aquilo que parecia sólido desaparece. O que resta? Para a maioria das pessoas, resta o desespero, a sensação de injustiça, a revolta contra o destino. Mas para o praticante dessa filosofia, resta algo mais importante: a capacidade de escolher a própria resposta. Uma mudança de perspectiva pode alterar completamente o rumo de uma vida, não porque o mundo externo se transforma, mas porque o olhar interno amadurece. O núcleo dessa tradição filosófica está na compreensão de que eventos são neutros. É nossa interpretação que lhes atribui peso. Depois de refletirem profundamente sobre natureza humana, lógica e ética, seus pensadores desenvolveram um sistema prático para viver com lucidez. Eles entendiam que acontecimentos externos são imprevisíveis, mas julgamentos internos são treináveis. Em vez de reagir impulsivamente, o praticante aprende a pausar. Em vez de alimentar o ressentimento, aprende a examinar a própria reação. A compostura deixa de ser traço de personalidade e passa a ser disciplina cultivada. Equívocos modernos sobre essa filosofia. Hoje, muitas pessoas confundem essa postura com frieza emocional. Acreditam que significa não sentir nada, tornar-se imune à dor ou agir como se nada importasse. Mas a proposta nunca foi eliminar emoções, foi organizá-las. Sentir medo é natural. Sentir tristeza é humano. O problema não está na emoção em si, mas na submissão automática a ela. A filosofia ensina a reconhecer o sentimento sem se tornar prisioneiro dele. Ela não é um escudo contra a vida, é um guia para atravessá-la com clareza. Mais do que um conjunto de ideias, tornou-se um modo de existência. Uma prática contínua que atravessou séculos justamente por sua aplicabilidade atemporal. Por que tantas pessoas adotam esse modo de vida? Vivemos cercados por incertezas. Planos falham, pessoas mudam, circunstâncias escapam do controle. Grande parte do sofrimento não surge do acontecimento em si, mas da expectativa rígida de que tudo deveria ocorrer conforme o planejado. Quando algo inesperado acontece, nossa resistência interna amplia a dor. Não é apenas o fato que incomoda, é o choque entre realidade e expectativa. Essa filosofia propõe um ajuste radical. Reduzir a exigência de que o mundo se adapte a nós. Ao aceitar que mudanças fazem parte da estrutura da vida, diminuímos o impacto psicológico quando elas chegam. O treinamento da mente. Assim como o corpo precisa de exercício para ganhar força, a mente precisa de desafios conscientes para desenvolver resistência. Práticas deliberadas de simplicidade ajudam a lembrar que dependemos de menos do que imaginamos. Abrir mão temporariamente de confortos, reduzir excessos, escolher o essencial, tudo isso fortalece a autonomia interna. Ao perceber que conseguimos viver bem com menos, enfraquecemos o medo da perda. Esse treinamento não busca sofrimento gratuito, mas clareza. Ele revela que nossa estabilidade não depende tanto de circunstâncias quanto supomos. O erro de buscar felicidade fora de si. Muitos acreditam que a satisfação está sempre no próximo objetivo, a próxima conquista, a próxima validação, o próximo símbolo de sucesso. Mas quando a felicidade depende exclusivamente de fatores externos, ela se torna frágil. Basta uma mudança inesperada para que o bem-estar desmorone. A filosofia ensina que bens externos podem ser apreciados, mas não devem ser a base da identidade. Quando o valor pessoal está ancorado apenas em posses ou reconhecimento, qualquer oscilação externa se torna ameaça existencial. O verdadeiro equilíbrio surge quando a fonte de dignidade está no caráter, algo que não pode ser retirado por circunstâncias. O princípio central: distinguir o que depende de nós. O ensinamento mais poderoso dessa tradição é a separação entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Nossas opiniões, escolhas, atitudes e esforços pertencem ao primeiro grupo. Resultados, opiniões alheias, eventos naturais e decisões externas pertencem ao segundo. Quando confundimos essas categorias, criamos frustração desnecessária.
A energia investida no que não depende de nós se transforma em ansiedade. Já a energia aplicada ao que está ao nosso alcance se transforma em crescimento. O foco deixa de ser vencer sempre e passa a ser agir corretamente. As 4 qualidades essenciais. Essa filosofia estrutura-se sobre 4 pilares fundamentais: sabedoria, discernir o que realmente importa e agir com lucidez. Coragem, manter-se firme diante da adversidade. Moderação, evitar excessos e buscar equilíbrio. Justiça, agir com retidão em relação aos outros. Essas qualidades não dependem de riqueza ou posição social. São acessíveis a qualquer pessoa disposta a cultivá-las. Elas funcionam como uma bússola moral em meio à instabilidade. Aplicações na vida contemporânea. No cenário atual marcado por comparações constantes e estímulos incessantes, essa filosofia oferece um antídoto contra a dispersão. Ela ensina a medir sucesso pelo empenho e não pelo aplauso. A valorizar processo acima de resultado. A manter serenidade, mesmo quando o reconhecimento demora ou não vem. Também inspira práticas modernas de autoconhecimento que trabalham a reinterpretação de pensamentos e o fortalecimento do propósito pessoal. Reestruturar a mente é um processo gradual. Exige prática, reflexão e consistência. Conclusão. Essa filosofia não promete eliminar dificuldades, promete algo mais realista: estabilidade interior diante delas. Tempestades continuarão surgindo, perdas continuarão acontecendo, mudanças continuarão sendo inevitáveis. Mas quem aprende a governar a própria mente descobre uma forma de liberdade que circunstância alguma pode revogar. No fim, a força não está em controlar o mundo. Está em permanecer inteiro, mesmo quando ele muda. Está muito resumido, use partes do texto original para deixar o texto mais robusto. Na cidade de Chipre, por volta de 300 a.C., vivia um comerciante extremamente rico chamado Zeno. Durante uma viagem comercial, seu navio naufragou e toda a sua carga foi perdida no mar. Em questão de horas, um homem próspero tornou-se pobre. Esse episódio não foi apenas uma tragédia econômica. Foi o ponto de partida de uma das filosofias mais influentes da história. Imagine perder o trabalho de toda uma vida em um único acontecimento fora do seu controle. Qual seria a sua reação? Raiva? Desespero? Sensação de injustiça? Para a maioria das pessoas, essas respostas seriam naturais. Mas, em vez de se entregar ao lamento, Zeno fez algo diferente. Decidiu observar sua própria reação. Esse foi o nascimento de uma mentalidade que atravessaria séculos. Uma pequena mudança de perspectiva pode ecoar por toda a vida. O que diferencia alguém comum de alguém resiliente não é a ausência de dificuldades, mas a maneira como interpreta os acontecimentos. O núcleo do estoicismo é a aceitação lúcida daquilo que não pode ser alterado e o compromisso absoluto com aquilo que pode. Após estudar os ensinamentos de filósofos anteriores, Zeno desenvolveu uma escola de pensamento baseada em uma ideia central. Embora não possamos controlar o que nos acontece, podemos controlar como respondemos. Em vez de chorar pelo leite derramado, ele decidiu manter a compostura. Não porque a perda não fosse dolorosa, mas porque compreendeu que a dor não precisava se transformar em descontrole. Conceitos equivocados modernos sobre o estoicismo. Hoje, muitos imaginam que o estoico é alguém frio, distante, incapaz de sentir emoções intensas, mas essa é uma interpretação superficial. O estoicismo nunca foi sobre eliminar sentimentos, foi sobre organizá-los. Raiva, medo, frustração, todas essas emoções são humanas. O problema não está em senti-las, mas em permitir que elas determinem nossas decisões. O estoico aprende a observar o impulso antes de agir. Essa filosofia era ensinada publicamente, ao ar livre, acessível a todos. Não era restrita à elite intelectual. Pessoas de todas as classes sociais podiam aprender e aplicar seus princípios. Escravos, governantes, comerciantes, soldados. Todos estavam sujeitos às mesmas leis da natureza e, portanto, podiam se beneficiar da mesma disciplina mental.
Ela não era apenas teoria, era prática diária. Porque tantas pessoas adotam o estoicismo, vivemos em um mundo de expectativas. Planejamos o futuro como se ele fosse garantido. Mas grande parte do sofrimento surge quando a realidade diverge do que imaginamos. Não ficamos tristes apenas porque algo ruim acontece. Ficamos tristes porque não esperávamos que acontecesse. Quando chove sem aviso, ficamos irritados, não porque a chuva seja essencialmente má. Ela nutre a terra, mantém o equilíbrio do clima, mas porque interrompe nossos planos. O estoicismo ensina a antecipar a possibilidade de adversidades. Não como pessimismo, mas como preparo. Visualizar o pior cenário reduz o impacto emocional quando ele se concretiza. A surpresa é o combustível da frustração. A expectativa consciente reduz seu poder. O exercício do desconforto voluntário. Entre as práticas estoicas está o desconforto voluntário. Dormir em condições simples, reduzir luxos, enfrentar pequenas privações de forma intencional. Por quê? Para provar a si mesmo que é possível sobreviver e até prosperar sem dependência excessiva de conforto externo. Quando alguém descobre que consegue viver bem com menos, o medo da perda diminui. A mente torna-se menos vulnerável à ameaça constante de que algo pode ser retirado. Essa prática não glorifica o sofrimento, ela constrói independência psicológica. A armadilha das fontes externas de felicidade. Muitos tentam preencher o vazio interior com aquisições externas, carros, casas, status, reconhecimento. No entanto, quando a felicidade depende dessas variáveis, ela se torna instável. Objetos quebram, economias oscilam, pessoas mudam, situações se transformam. Colocar a própria identidade nas mãos de fatores externos é aceitar viver em constante vulnerabilidade. O estoicismo propõe uma mudança radical, basear o valor pessoal no caráter, não nas circunstâncias, avaliar-se pelo esforço, não pelo resultado, medir o sucesso pela integridade das ações, não pelo aplauso recebido. A dicotomia do controle. O princípio mais importante dessa filosofia é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Nossas opiniões, escolhas, atitudes e empenho pertencem ao primeiro grupo. Resultados, reconhecimento, eventos naturais e decisões alheias pertencem ao segundo. Quando confundimos essas categorias, criamos sofrimento desnecessário. Gastamos energia tentando controlar o incontrolável e negligenciamos aquilo que realmente depende de nós. A serenidade surge quando direcionamos esforço apenas ao campo onde ele pode produzir efeito real. As 4 virtudes centrais. O estoicismo se estrutura sobre 4 virtudes fundamentais: sabedoria, compreender a diferença entre interno e externo; coragem, persistir diante da adversidade; temperança, praticar moderação e autocontrole; justiça, agir corretamente em relação aos outros. Essas virtudes não dependem de riqueza ou posição social. São qualidades do caráter, acessíveis a qualquer pessoa disposta a treiná-las. Aplicações modernas. No mundo contemporâneo, somos constantemente medidos por métricas externas: números, curtidas, promoções, resultados imediatos. Mas aquilo que acontece depois de apertar o botão de publicar não está totalmente sob nosso controle. O que está sob nosso controle é a qualidade do trabalho, o esforço investido, a honestidade da intenção. Julgar-se apenas pelo resultado externo é viver à mercê de forças variáveis. Julgar-se pelo comprometimento interno é construir estabilidade. Práticas modernas de psicologia, que trabalham a reestruturação de pensamentos, seguem princípios semelhantes: identificar padrões irracionais, questioná-los e substituí-los por interpretações mais sólidas. A mudança começa no pensamento. Conclusão: tempestades continuarão surgindo, perdas continuarão acontecendo, planos continuarão falhando. O estoicismo não promete eliminar esses fatos. Ele ensina a atravessá-los com dignidade,
Quando aprendemos a separar o que depende de nós do que não depende, descobrimos uma forma de liberdade que não pode ser retirada. Podemos não controlar o destino do navio, mas sempre controlaremos a forma como enfrentamos o naufrágio. E essa diferença muda tudo.